Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Vamos hoje continuar o estudo desse livro. Eu vou dividir em algumas partes, essa é a primeira, porque a história é um pouco grande. Nós vamos falar sobre José do Egito. José, vou pegar meu óculos, né? Vamos lá, a primeira parte conta José, o significado. Nome hebraico que significa que Deus acrescente, que Deus acrescente. José foi o 10º filho de Jacó e primeiro filho com sua esposa favorita Raquel. O nascimento de José foi um sinal do fim da esterilidade de Raquel. Raquel deu a José este nome porque dizia que ele, Deus, possa acrescentar outro filho. Está lá em Gênesis, capítulo 30, versículo 24. Expressando o seu desejo de ser mãe, mais uma vez. Infelizmente, quando este outro filho veio, Raquel acabou morrendo no parto. Este menino se chamou Benoni, filho de minha dor, e Jacó trocou o nome para Benjamim, filho da minha mão direita. Então, na verdade, ele teve 2 nomes, um dado pela mãe e um dado pelo pai. A mãe diz Benoni, filho da minha dor, e o pai trocou para Benjamim, Jacó trocou para Benjamim, filho da minha mão direita. José nasceu em Padã-Arã, na Mesopotâmia, na época em que Jacó ainda trabalhava para Labão, seu sogro. Provavelmente José viveu de 1680 a 1570 antes de Jesus Cristo. Ele acabou se tornando o filho favorito de Jacó. E parece que o velho patriarca não fazia esforço para esconder isso, pois lhe deu uma túnica colorida de manga longas. Esse presente indicava que Jacó pretendia fazer de José seu primeiro herdeiro, e com isso acirrou a ira dos seus irmãos contra José. Gênesis 37, versículo 4. As constantes referências a essa túnica mostra que ela havia se tornado um símbolo de ódio nas mãos para com José. Isso porque ela sempre os fazia lembrar-se da posição que ele ocupava em relação a José. A vida de José é contada nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis, que corresponde a aproximadamente 1/3 desse livro. Sua história começa a ser contada quando ele tem 17 anos de idade. Nessa época, eles moravam em Hebrom, na fogueira de ódio dos seus irmãos. Foi colocado mais um pouco de lenha quando José relatou os 2 sonhos que tivera com eles. Em um dos sonhos, todos eles tinham feixes de trigo e os feixes dos 10 irmãos mais velhos se juntaram ao redor do feixe de José e se curvaram diante dele. Gênesis 37, 5. Essa informação do sonho é interessante, pois revela que a família de Jacó não era apenas formada de pastores de ovelhas itinerantes, mas também de plantadores e agricultores, e que exigia que eles se estabelecessem em algum lugar fixo. Em outro sonho, o sol e a lua trouxe estrelas e 11 estrelas se curvaram diante de José. Gênesis 37, 9. Aparentemente, Jacó não gostou desse último sonho. Gênesis 37, 10. Isso porque até ele também estava no sonho
sendo representado pelo sol. Este sonho sugere que Jacó também seria subserviente de José em algum momento. No fim daquela profecia, em forma de sonho, acabou se cumprindo. Gente, esse óculos não tá legal. Ele tá... Parece que tá... Não sei se ele tá forte demais ou fraco. Eu acho que ele tá muito forte, que ainda tá embaçando aqui. No entanto, o ciúme dos irmãos os levaram a tomar uma atitude radical contra José. Quando José foi enviado para supervisionar o trabalho de seus irmãos em Siquém, não os encontrou ali, mas um homem o informou que seus irmãos haviam ido para Dotã, e lá José os encontrou, apacentando os rebanhos. Há uma providência extraordinária de Deus aqui. A distância entre Hebrom e Siquém são aproximadamente mais de 80 quilômetros. Siquém e Dotã são 17 quilômetros ao norte. Entretanto, Deus os levou a Dotã, pois, devido ao seu grande abastecimento de água, Dotã era rota de caravanas que se dirigia ao Egito. Ou seja, se os irmãos de José tivessem tentado matá-los em Siquém, provavelmente ali não haveria um meio de ele reagir em direção ao lugar onde Deus o estava esperando. Deus estava no controle de toda aquela situação. Quando seus irmãos o viram, disseram em uníssono: eis que chega o tal sonhador, né? Chamando José ali de sonhador. Vinde, matemo-lo e veremos o que acontece com os seus sonhos. Gênesis 37, 19 a 20. Entretanto, foram dissuadidos por Rúben, o filho mais velho, que chegou após a decisão tomada. Gênesis 37, de 21 a 22. Rúben convenceu seus irmãos a jogá-lo José na cisterna vazia, pois pensava em resgatá-lo na sequência. Eles arrancaram de José o símbolo do seu favoritismo, ou seja, a túnica colorida, e sem o consentimento de Rúben, venderam José para uma caravana de comerciantes ismaelitas que passavam em direção ao Egito. Gênesis capítulo 37, versículo de 25 ao 28. Numa reviravolta irônica, a vestimenta que representava o favoritismo de Jacó por José foi encharcada em sangue de um cabrito e apresentada ao velho patriarca como um sinal de que o filho amado havia sido morto por animais selvagens. A ironia maior é que foram os próprios irmãos de José que agiram como esses animais selvagens, projetando a morte do jovem sonhador. Projetando, né? Porque, na verdade, ele não morreu. No entanto, esse é um exemplo de como Deus utiliza momentos críticos para gerar coisas extraordinárias. Nós vamos parar aqui, tá? E vamos na parte 2. Daqui a pouquinho eu trago para você a parte 2 dessa história muito interessante, que é a história de José do Egito. Até lá, Deus te abençoe e vai refletindo enquanto você ouve esta história. Deus te abençoe.